Fala, Fogão! Depois de mais uma partida fora de casa sem vitória do Botafogo nessa Série B, o técnico Marcelo Chamusca alegou a falta de tempo para treinar para justificar o porquê de certos elementos do jogo do Botafogo não estarem se desenvolvendo conforme a gente imaginava. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o Santos fez uma sondagem por Canu em virtude da transferência do Luan Pérez para o Olympique de Marseille. Quero comentar aqui também algumas informações a respeito dessa partida de amanhã entre CRB e Botafogo, jogo fundamental para que o Botafogo possa se recuperar e, enfim, conquistar a sua primeira vitória longe do Rio de Janeiro. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal, para a gente poder alcançar a marca dos 7 mil inscritos. E o botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. Então, se você ainda não está inscrito no Fala Fogão, mas gosta do trabalho que eu faço por aqui, clica aqui embaixo do vídeo por gentileza em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para ativar as notificações. Assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra me ajuda a alcançar cada vez mais botafoguenses. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te fazer um convite. Nessa quarta-feira, às 8 da noite, eu vou fazer uma live aqui no canal para a gente poder conversar ao vivo a respeito dos acontecimentos dessa partida diante do CRB, que acontece nessa terça-feira pela 10ª rodada da competição. Então coloca aí na sua agenda, quarta-feira, 8 da noite, live aqui no Fala Fogão, para a gente poder conversar a respeito do Glorioso. Dito isso, vamos em frente, nosso primeiro destaque, justamente a sondagem do Santos em relação ao zagueiro Canu. O Santos, que está transferindo o Luan Pérez para o Olympique de Marseille, vai ficar apenas com 3 opções para sua zaga e por conta disso busca uma reposição, tendo feito, portanto, essa sondagem em relação ao nosso zagueiro. Não fez ainda uma proposta oficial, foi apenas sondagem. Outras equipes do futebol brasileiro monitoram a situação, casos, por exemplo, do São Paulo e do Atlético Mineiro. E o Botafogo, inclusive, já teria definido o valor que deseja pelo Canu por 50%, tá? Para vender 50%. Seria na casa dos 6 a 7 milhões de reais. A gente sabe que o Botafogo deve vender o zagueiro, tá? Seja agora no meio da temporada, seja no final da temporada, para poder fazer dinheiro, manter as contas em ordem e para manter salário em dia. Esse aqui é um aspecto importante. O que, inclusive, nos leva a falar de uma grande possibilidade de venda do Canu já no meio dessa temporada, porque a gente precisa manter os salários em dia até dezembro, logicamente. Tá? Então vamos aguardar, a gente pode ter novidades aí ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, mas o fato aqui é o seguinte, se o Canu vier a sair, o Botafogo vai ter que ir ao mercado. Por quê? Nesse momento, considerando a lesão do Carly e que ele não tem prazo para retornar, a gente tem no elenco 3 zagueiros, o Canu, o Gilvan e o Lucas Mezenga, que foi contratado junto ao Nova Iguaçu para a equipe sub-20, mas agora já integra o profissional justamente por conta da saída do Souza e a lesão do Carly. Dito isso, vamos em frente para o nosso segundo destaque, justamente a fala de Marcelo Chamusca na coletiva pós-jogo, depois desse empate 1-1 com o Avaí no apagar das luzes. O treinador justificou a falta de tempo para treinar, para poder explicar o porquê que o Botafogo erra algumas coisas e porquê que a mecânica do jogo, conforme ele gosta de dizer, ainda não está tão bem ajustada. Vale lembrar aqui que o Chamusca havia dito que o Botafogo estaria com um nível de jogo bacana ao fim do primeiro turno. Ele achava que isso aconteceria ao fim do primeiro turno. E a gente vê, logicamente, ao longo dessas últimas partidas, um time muito inconsistente, que vem oscilando. A gente tem dificuldade para criar, a gente até consegue 2, 3 chances ali ao longo da partida, mas aí vai e esbarra na baixa eficiência, também esbarramos em muitos passes errados, a parte tática de movimentação não consegue estar bem encaixada e justamente por isso a gente tem que questionar o treinador. Quando é que o time do Botafogo, de fato, vai apresentar tal evolução que apenas o Chamusca enxerga? Porque, verdade seja dita, o único que enxerga evolução no time do Botafogo é o próprio treinador. A torcida não consegue enxergar essa evolução. Tá? As dificuldades que a gente apresentava há 10 jogos atrás, a gente continua apresentando nesse momento. E enquanto o Botafogo oscilar, vai ficar difícil a gente retornar ao G4. Verdade seja dita. Agora, para rebater esse argumento do Chamusca de falta de tempo para treinar, existem alguns motivos aqui que eu posso apresentar. O primeiro deles é que o Botafogo teve 5 semanas cheias antes da Série B. Tempo suficiente, mais do que suficiente, para você apresentar uma evolução tática. Que a gente pudesse ver o time do Botafogo tendo a capacidade de construir com a posse da bola. A gente sabe muito bem que o time do Botafogo só consegue produzir na transição. Se tiver espaço na transição, ok, a jogada pode sair. Agora, com a defesa adversária postada lá atrás, é realmente um Deus nos acuda, o Botafogo não consegue arrumar nada. Um outro ponto aqui que vale comentar é que entre as equipes da Série B, o Botafogo foi uma das que menos jogou. Só para você ter uma ideia, o CRB, o nosso próximo adversário,
já jogou em 2021 34 jogos. Já o Botafogo jogou 24, 10 partidas a menos. Ou seja, se você comparar CRB e Botafogo, quem é que teve mais semanas cheias para trabalhar? Obviamente, o Botafogo, que tem 10 jogos a menos com o adversário dessa terça-feira. E em relação a tantas outras equipes da Série B, o mesmo cenário acontece. Tivemos sim tempo para trabalhar, tempo para treinar, para poder ajustar a equipe, mas nada disso serviu, a gente não conseguiu ver evolução. Um outro ponto aqui que tem que destacar é que se o Chamusca está sem tempo para treinar e vai ficar utilizando isso como argumento, como justificativa para explicar mais uma partida fora de casa sem vitória, ele tinha que fazer o simples na hora de escalar a equipe. Não tenho tempo para treinar, o Chay não vai jogar. O que eu faço? Coloco o Marco Antônio. Mantenho Oyama e Pedro Castro e coloco o Marco Antônio. Só que não, mesmo sem tempo para treinar, o que o Chamusca preferiu fazer? Coloca o Barreto, muda a posição do Oyama, muda a posição do Pedro Castro. Ele mexeu em toda a estrutura do meio de campo sem tempo para treinamento. Faz sentido isso? Se vai ficar alegando falta de treinamento, então que faça o simples na hora da escalação. Não dá para treinar? Eu não vou ficar mexendo muito na estrutura de jogo da equipe. Eu vou fazer aqui o básico para os jogadores que vão entrar já saberem o que tem que fazer, né? É o básico isso, é o básico. Só que o Chamusca naturalmente inventou, colocou o Barreto, mudou toda a estrutura do meio de campo para ficar só na base da conversa, tentando ajustar a equipe. Não faz sentido, logicamente, e a gente tem que mais uma vez ficar aturando esse tipo de declaração do Chamusca, que quando é questionado nas coletivas pós-jogo a respeito de algum aspecto de que a equipe não está indo bem, fica todo nervosinho e aí começa a vir com esse tipo de fala. Enfim, vamos em frente, falar aqui do nosso próximo destaque, justamente a partida diante do CRB, nosso próximo adversário pela 10ª rodada da competição. O CRB, que nesse momento ocupa a 5ª colocação, é uma equipe que vem fazendo uma boa temporada, chegou nas quartas de final da Copa do Nordeste, foi vice-campeão alagoano, está nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Fortaleza, tendo eliminado o Palmeiras no Allianz Parque, então vem fazendo realmente um ano muito interessante. E na Série B, ocupando a 5ª colocação, tem o 3º melhor ataque da competição, porém a 2ª pior defesa, o que demonstra que o CRB é um time desequilibrado. E isso pode ser favorável à equipe do Botafogo se a gente souber explorar as deficiências defensivas que o CRB apresenta. Eles que têm 2 desfalques importantes, possivelmente 2 desfalques, um é certo, que é o atacante Evandro, que está suspenso. O Alisson Farias, que inclusive chegou a ser especulado no Botafogo, está com lesão muscular, mas ainda é dúvida. E por conta disso, eles podem ter 2 mudanças importantes na equipe, pelo lado direito. Tá? Eles podem adiantar o lateral, fazendo uma dobra de laterais pelo corredor lateral direito. E o Botafogo, naturalmente, vai ter que estar atento a isso. A gente sabe que o Botafogo tem uma certa dificuldade com jogadas de bolas cruzadas na área e o CRB pode explorar esse tipo de situação. A gente vai ter aqui aquele famoso jogo de 6 pontos. O CRB em 5º lugar com 14 pontos, o Botafogo com 12 pontos tentando encostar no G4, e essa partida é absolutamente fundamental. Vai ser a 6ª partida do Botafogo fora de casa nessa Série B. Por outro lado, o CRB vai chegar à 6ª partida dentro de casa. Nas outras 5 não perdeu, são 3 vitórias e 2 empates. Então promete ser um jogo que vai trazer dificuldades à equipe do Botafogo, já que fora de casa a gente vem oscilando bastante, a nossa defesa aqui dentro de casa não sofre gols, fora de casa acaba sofrendo todos os gols que a gente já levou na competição. Então temos que ter muita atenção às tentativas de jogada do CRB, principalmente com o argentino Diego Torres, o camisa 10 da equipe alagoana, que dá uma organização no meio de campo muito interessante. Então que o Botafogo, que o Chamusca principalmente, consiga armar a equipe da melhor forma possível. Nessa partida o Chamusca vai ter à disposição o Chay, que retorna de suspensão, e o Hugo vai estar relacionado. Mas provavelmente com a ausência do Guilherme Santos, que foi suspenso diante da equipe do Avaí por cartão amarelo, quem deve assumir a lateral esquerda é o Rafael Carioca. Então a gente deve ter um provável time para essa partida que começa com o seguinte 11 inicial. Douglas Borges no gol, na lateral direita fica aquela dúvida entre Varley e Daniel Borges, embora o Varley, na minha opinião, mereça ser o titular. Na dupla de zaga, Canu e Gilvan. Na esquerda, possivelmente o Rafael Carioca, embora o Hugo tenha sido relacionado. Mas o Rafael Carioca é o reserva imediato do Guilherme Santos. No meio de campo, Oyama, Pedro Castro e o Chay mais adiantado. É nisso que eu acredito. Na direita, tem que saber se o Ronald vai jogar. Se o Ronald não jogar, podemos de repente ter o Varley mais adiantado e o Daniel Borges mantido na lateral direita. A gente sabe que isso pode acontecer. Lá do lado esquerdo, o Diego Gonçalves, acredito, siga como titular. E no comando de ataque, o Rafael Navarro deve permanecer como centroavante da equipe do Botafogo. Esse possivelmente é o 11 inicial para essa partida. Não está nada definido, estou aqui apenas imaginando, considerando aquilo que aconteceu nos últimos jogos.
Eu espero que o Ronald esteja apto a jogar, porque a gente sabe, é uma válvula importante pelo lado direito. Só que diante do Avaí, mais uma vez, ele saiu por conta de pancada. Então a gente tem que ver como é que vai ser a recuperação do atleta. O fato aqui é o seguinte, Fogão, na partida diante do CRB, o Botafogo tem que vencer a sua primeira partida longe do Rio de Janeiro. Quem não vence fora de casa na Série B não conquista o acesso. E eu digo isso pelo seguinte, mesmo que o Botafogo viesse a conseguir vencer todos os jogos como mandante, o que a gente sabe é praticamente impossível de acontecer com qualquer equipe no mundo, né? Você vencer as 19 partidas que você tem dentro de casa, mesmo assim, o Botafogo não teria pontuação suficiente para conquistar o acesso. Por isso que vencer longe do Rio de Janeiro é absolutamente fundamental. Vai ser a 6ª tentativa para a gente chegar a essa vitória. E diante do CRB, que os 3 pontos possam chegar. Afinal de contas, naquela famosa partida dos 6 pontos, se você sai derrotado, o seu adversário abre distância e o Botafogo vai ficando cada vez mais para trás. Isso não pode acontecer e a gente espera que dessa vez o Chamusca não invente nem na escalação, nem nas substituições. Mas e você, Fogão? O que você espera dessa partida diante do CRB? O que você acha também da sondagem do Santos em relação ao Canu? Acredita que ele pode ser vendido nesse meio de temporada? E em relação à declaração do Marcelo Chamusca de falta de tempo para treinar, dá para engolir mais essa do treinador? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp e redes sociais para que mais botafoguenses possam chegar por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.